Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica pra gente. Hoje, dia 2 de novembro, e a nossa leitura de hoje foi João capítulos 12 e 13. E nós vamos, neste vídeo, comentar esta leitura, que estamos dentro do ano bíblico. O nosso objetivo, você já sabe, ler toda a Bíblia até dezembro, né? Queremos concluir dezembro, chegando com o livro do Apocalipse, ou terminando com o livro do Apocalipse. Muito bem, e nessa leitura de hoje, em João 12, 13, nós queremos responder para você a seguinte pergunta: é necessário fazer o lava-pés? Nós precisamos fazer a cerimônia do lava-pés? O que você acha? Sim ou não? É necessário? Então, se você quiser saber se é preciso fazer a cerimônia dos lava-pés, não perda este vídeo. Nós vamos responder nesse vídeo a essa pergunta. Nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto. Só um minuto, solta a vinheta, editor. Muito bem, voltamos com o comentário da leitura de hoje, João capítulos 12 e 13. E queremos responder a seguinte pergunta: é necessário fazer a cerimônia do lava-pés? É preciso, sim ou não? O que você acha? Calma que eu já vou responder, mas antes, não esquece, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, ajude esse canal se inscrevendo nele. Nós precisamos da sua inscrição. Para você não custa nada, mas para nós é muito importante a sua inscrição neste canal. Então aperta aí o botãozinho vermelho de se inscrever, se inscreva no canal e nos ajude a alavancar este canal. Muito bem? João capítulo 12, Jesus ele é ungido em Betânia, né? Maria, ela pega um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Que cena maravilhosa! Aquela mulher se ajoelhou diante de Jesus, gastou o que ela gastou para comprar aquele perfume, era um mês de salário de muitas pessoas ali. Ela comprou aquilo ali, ela jogou nos pés de Jesus e ela enxugou com os seus cabelos. E veja que Judas, ele disse assim: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Olha como estava o coração de Judas. Judas não estava entendendo nada. Judas já estava com o coração duro, possuído pelo demônio, pronto para trair Jesus. Tanto é que Jesus fala isso, né? Jesus ele fala que para que Judas, o que Judas fosse fazer, que fizesse logo. Aqui no versículo 27 do capítulo 13, assim, ó: e depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Veja que Satanás se apodera de Judas. Então, Satanás já vinha trabalhando em Judas a ponto de endurecer o coração. E olha que interessante, Lázaro, que Jesus havia ressuscitado, agora eles queriam matar Lázaro novamente. Veja, e os próprios conterrâneos, né, os próprios irmãos judeus queriam matar Lázaro. Os principais sacerdotes, que eram os pastores daquela época, não reconheciam Jesus, a divindade de Jesus. Os milagres de que Jesus fazia irritava eles, e eles queriam matar Lázaro novamente, porque as pessoas estavam se convertendo pela ressurreição de Lázaro. Estavam se convertendo a Cristo, e o objetivo daqueles homens, veja que Satanás estava usando agora um grupo de religiosos, que os sacerdotes, eles representavam a religião para aquela época, eles ministravam no templo, entende? Então, veja que quando há um problema de coração, no coração da pessoa, Satanás ele tem uma entrada, ele usa líderes religiosos, sacerdotes, pastores, que não são consagrados. Satanás usa isso daí para distorcer a palavra de Deus e para fazer com que as pessoas elas sigam o erro. Muito bem. E nós lemos também que alguns gregos desejam ver Jesus,
Veja que a salvação veio para os judeus e veio para os gregos também. Jesus disse no verso 25 do capítulo 12, quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Então, este mundo, ele não nos levará a nada, a não ser a destruição eterna. Nós vivemos aqui neste mundo, mas com os olhos para o céu, da onde virá o nosso Salvador. O nosso coração não deve estar preso a este mundo, preso às glórias deste mundo. Aqui tudo pertence ao maligno. Satanás é o príncipe deste mundo, Jesus disse. O nosso futuro, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial. Vivemos aqui, temos que ter o básico para sobreviver, mas a nossa pátria é a celestial. Ok? Muito bem, no capítulo 13, então, queremos responder a pergunta: é necessário praticar o lava-pés? O que vocês acham? No capítulo 13, Jesus, ele começa a lavar os pés dos discípulos. Bom, naquela época havia um costume de que as pessoas, elas tinham um servo que ele ficava sentado à porta para lavar os pés dos viajantes, ou do seu senhor, ou das pessoas que entravam na casa. Então, a poeira, né, eles usavam sandálias, e as estradas, a maioria delas não eram calçadas, e havia muita poeira, então sujava os pés, e era pago, né? As pessoas, elas pagavam para um servo, um criado, ficar à entrada da porta, sentado só para lavar os pés de quem entrava na casa. Ok? Muito bem. Agora, Jesus, ele se reúne com os seus discípulos para tomar ali a Santa Ceia, para fazer ali a última ceia. E quando ele entra na casa, olha que interessante, não havia ninguém na porta para lavar os pés. Jesus, então, sendo ele o Senhor, ele se cinge com uma toalha, joga uma toalha nos ombros, né? Pega uma bacia d'água e ele passa a lavar os pés dos discípulos. Isso é um símbolo de humildade. Um símbolo de que aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Jesus era o maior entre eles, Jesus era o mestre. E aquele que quer ser o maior, que seja o menor, é aquele que quer ser servido, ele tem que servir. Nós não estamos aqui para ser servidos, estamos para servir, ok? E Jesus, ele começa a lavar os pés dos discípulos. Eles perguntam: o que o senhor está fazendo? Ele diz assim: o que eu faço vocês não compreendem agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: você nunca me lavará os pés. Olha só que interessante agora, presta atenção aí nessa leitura aqui. Verso 8. Então Pedro disse, capítulo 13, verso 8, o Senhor nunca me lavará os pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Bom, primeira coisa, esta cerimônia do lava-pés, segundo as palavras de Jesus, se Pedro não lavar os pés, não participasse dessa cerimônia, ele não tinha parte com Jesus. Mas talvez você possa dizer assim: não, mas isso é só para aquela época. Calma lá. Aí Pedro então disse assim: Senhor, não somente me lave os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Pedro se assustou, falou: opa, então se eu não deixar o Senhor lavar meus pés, eu não tenho parte com o Senhor, então lava o pé, lava a cabeça, lava o que tiver que lavar, porque eu quero ter parte contigo. E Jesus falou: não precisa, só os pés mesmo. Mas aí você me pergunta: mas espera aí, mas era só ali naquela ocasião, é só para eles, não é para nós hoje. Será? Será que não é para nós hoje? Leia comigo o que está a partir do verso 13. Diz assim, João 13, verso 13. Vamos tentar entender aqui. Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Verso 14. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês, olha só, presta atenção, também vocês devem lavar os pés um dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, façam vocês também. Opa! Então, Jesus agora deu uma ordem.
Jesus incumbiu os discípulos, os seguidores dele, que assim como ele lavou os pés deles, era para que eles lavassem os pés uns dos outros também. E Jesus deu o exemplo para quem? Para os discípulos, para os seguidores dele, para ele e para nós também. Você não é um seguidor de Jesus, você não é uma seguidora de Jesus, então é para você o exemplo também. E Jesus disse, assim como eu fiz, faça você também. Porque Jesus se batizou? Ele não tinha pecado, para deixar como exemplo para eu e você nos batizarmos também. Por que Jesus guardou o sábado? Ele não estava, lá no princípio, né? Ele não estava cansado, Jesus descansou no sétimo dia, mas Deus não se cansa. Por quê? Para deixar o exemplo. Assim como ele descansou no sábado, nós devemos descansar também. E agora Jesus fala, eu dei o exemplo, eu lavei o pé de vocês, assim como eu fiz, façam vocês também. Então, respondendo à pergunta, nós devemos participar da cerimônia do lava-pés? Sim, devemos. Eu não conheço muitas igrejas evangélicas, a maioria que eu conheço, elas não fazem essa cerimônia. A única, pelo menos, que eu tenho conhecimento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós fazemos esta cerimônia dos lava-pés. A cerimônia antecede a Santa Ceia, nós lavamos os pés uns dos outros. Por quê? Primeiro, Jesus disse, assim como eu fiz, faça você também. Segundo, demonstrando humildade. Eu não sou maior do que ninguém. Eu sou igual a outra pessoa. Quando eu me agacho, eu me abaixo para lavar os pés daquela pessoa, eu estou me colocando como servo, como eu estou dizendo que eu não sou maior do que ele, que eu sou irmão dele, que eu sou pecador como ele também. Entendem? Eu não sei se outras igrejas praticam a cerimônia, você pode dizer aqui se existem outras igrejas que praticam a cerimônia, outras denominações religiosas que fazem a cerimônia do lava-pés. Agora, eu posso dizer pela minha, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós seguimos o exemplo de Jesus. Ele disse, eu deixei o exemplo, assim como eu fiz, faça você também. E também Jesus disse, se você não fizer, você não tem parte comigo. E nós queremos ter parte com Jesus. É por isso que nós lavamos os pés uns dos outros nessa cerimônia. Deus abençoe você. Dúvidas? Deixe no comentário deste vídeo, eu respondo você lá, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.